se diagnostica a depressão? Porque são sintomas bem subjetivos, assim. Isso, né? ela é diagnosticada por 3 situações. Geralmente por um nível de esgotamento, estresse muito grande, né? Se você for no médico, ele vai diagnosticar um nível de esgotamento. Se você fala do estresse, o estresse está em primeiro lugar, né? E estresse e esgotamento junto, né? Existe esse desinteresse, a pessoa está desesperançosa, ela realmente não tem esperança para nada e a baixa autoestima dela. Ela está com a baixa autoestima, nada para ela está legal, ela se sente muito mal. Essas 3 características seriam as características que diagnosticaria essa depressão. Aí você tem que ver se é profunda, se é leve, se é circunstancial, se é reativa. Existem esses vários fatores. E quais são os fatores de risco da depressão, visto que não é uma doença, a depressão pode levar à morte? Claro que pode. Existem pessoas que se matam, né? Infelizmente, pessoas que não acreditam, né, na vida. E já tive um caso de uma pessoa que eu conheci, que ela perdeu o filho falava, né, que ele tinha depressão, não quis procurar ajuda, e esse rapaz, infelizmente, assim, filho único, foi assim um caso que me marcou muito, assim, na época que eu lembrei que era filho único, né, então, e um rapaz, assim, a mãe levou a foto, tudo, e ela estava realmente, assim, muito em desequilíbrio, porque ela se culpava, né, porque eu não procurei ajuda antes, por que eu não, tá? Então, assim, quando você fala do contexto familiar, ele vai influenciar sim, se você é a mãe, imagina como ficou essa mãe, se sentindo o resto da vida culpada. Lógico que depois que ela fez uma terapia, ela fez 1 ano de terapia, depois mudou de cidade, daí encaminhei ela para um outro psicólogo para fazer o encaminhamento, né, para fazer todo um trabalho psicológico junto a essa mãe, que precisa. Ok. Bom, e a depressão, ela pode ser confundida com alguma outra doença? Ela pode, se a pessoa não souber, não procurar ajuda, ela pode ser confundida sim. Por exemplo, a pessoa que é bipolar, existem as pessoas assim que muitas vezes a pessoa está assim com outros sintomas, então ela vai acabar confundindo, né? Ah, será que está com depressão? Mas assim, geralmente, se você procurar ajuda, ele ser diagnosticada, esses 3 fatores que eu falei, já vai diagnosticar como sendo essa depressão. Ok, a gente vai para o intervalo e na sequência continua a conversa com a doutora Creuza Dias, ela é psicóloga e está conversando com a gente sobre depressão. Não sai daí que a gente volta já. Análise direta de hoje conversa com a doutora Creuza Dias, ela é psicóloga e está conversando com a gente sobre depressão. Doutora, o número de casos em mulheres é muito maior do que homens, por quê? Geralmente a mulher ela é muito mais propícia porque a mulher ela tende a guardar mais as emoções, né? E assim, guardar ao mesmo tempo assim que ela solta, ela assim é muito mais sensível, né? A mulher é muito mais emotiva do que o homem. Então, ela valoriza muito mais a questão, várias situações pequenas que, né, nós sabemos, nós mulheres sabemos, que às vezes a gente acaba realmente fazendo, né, de pequenas coisas grandes. Então, eu acredito ser uma das causas também, não é só isso também, deve ter outros fatores também. Ok. Acho que os 2 principais erros com relação a uma pessoa que tem depressão é as pessoas que não procuram ajuda e também as pessoas que procuram por qualquer tristeza, qualquer baixa emocional, elas acham que estão depressivas, enfim, querem tomar remédios e tal. Qual é a sua posição com relação ao remédio, à medicação? Eu sou a favor quando realmente se você for constatado, se a pessoa for ao médico, e esse médico constatar que essa pessoa está numa depressão profunda, por exemplo, que ela precisa dessa medicação, aí eu sou a favor, na última instância. Eu acho que tudo é possível, se você quer mudar o seu quadro, você pode mudar sim, sem medicamento. Né? Mas às vezes não depende de você, depende do seu organismo mesmo. Às vezes a pessoa quer, mas o organismo dela falta, né? Essa substância, né? Dopamina também, a serotonina, que são substâncias que vão fazer com que esse estado de humor dela, né? Mudando a bioquímica cerebral dela, vai mudar. Né? O que a gente tem o que eu como psicóloga faço no consultório, por exemplo, é mudar o estímulo dessa pessoa. O que é mudar o estímulo? Fazer com que ela pense e sinta diferente. A partir do momento que ela começa a sentir, né,
que ela pode, quais são as características, por exemplo, dessa pessoa que está em depressão, que ela já está? Muitas vezes essa pessoa ela já se cobrou muito, né? Ela sempre acha que ela tem que ser melhor em tudo, né? Ela não pode errar nunca, certo? Ela se cobra, então assim, eu tenho que ser melhor em tudo, eu não posso errar em nada, eu tenho que ser perfeita, alta exigência, alto grau de exigência, as pessoas me cobram, eu tenho que dar tudo de mim. Então, o que você tem, né? Dentro do processo terapêutico, como que eu trabalho, mudando o quê? Esses estímulos dela, mudando esse quadro mental dela, mostrando para ela que ela pode sim, ela pode ser ela mesma sem estar se cobrando tanto, que ela pode errar, que todos nós somos passíveis de erros, todos nós somos passíveis assim de falhas, né? E também não ter tanto, não se cobrar tanto, né? Porque a gente está aqui para aprender, mas o quadro mental dela não é assim que ela pensa, ela tem essa dificuldade realmente desse pensamento, o pensamento dela está muito inadequado. Mas também é muito simples para quem está de fora falar, tipo, você precisa pensar, você deveria pensar assim, porque a receita é básica. Mas não é só falar, né, Gisele? A gente vai trabalhar, a gente vai fazer dentro do processo da avaliação, dentro da psicologia, a gente tem assim, não é só falar, como você falou, não adianta eu falar para você, você está com dor aqui, você tem consciência, mas o que eu posso fazer para mudar isso? Aí sim você vai trabalhar. E quanto tempo dura um tratamento? Não existe tempo determinado, cada caso é um caso. Existe caso, por exemplo, que o paciente pode demorar 8 meses, 1 ano, 10 anos, às vezes, para sair da depressão. Mas não tem assim, depende, como eu falei, se a pessoa está crônica, tem que ver a história de vida dela, desde quando que ela iniciou essa doença, desde que idade que ela iniciou, quanto tempo faz que ela já está vindo com esses sintomas. De repente ela já faz 1 mês só que eu estou sentindo assim. Claro que é muito mais fácil, às vezes até uma orientação, às vezes só um medicamento ela pode ajudar. Trabalhando também a pessoa. E também mostrando que a gente, muitas vezes a gente se cobra demais, né? E eu sempre acho assim também, uma outra visão, Gisele, minha, da depressão. Não assim, não da ciência, e sim como a visão pessoal. De quem tem contato. Isso, com o ser humano, né? Eu acho que nós, as pessoas, a gente sofre muito, a gente, que eu digo, né, nossa sociedade onde nós vivemos, as pessoas, muitos de nós, muitas pessoas, elas se tornam depressivas pelo motivo de querer ter as coisas. A busca incessante de querer ser, eu quero ser assim destacável, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ser o melhor carro, eu quero ser a melhor profissional, eu quero ser... E a questão do ter, das necessidades, infelizmente, materiais. Eu acho que quando nós, seres humanos, começarmos a valorizar mais nós como essência, ou seja, valorizar as pequenas coisas da vida e ser feliz com as pequenas coisas que nós temos. Se você parar para pensar, a gente, que eu digo assim, as pessoas vivem insatisfeitas. Você tem isso, mas você quer almeja mais. Eu não estou dizendo para as pessoas que estão assistindo, você ficar parada, não. Eu estou dizendo assim, a gente busca tentar ser feliz com as pequenas coisas, né? Às vezes aquela música, um dia feliz é tão raro, né? Então assim, procura viver mais intensamente, viver o aqui e o agora, viver o hoje, dentro do contexto que você tem, valorizar as pequenas coisas, a família que você tem, né? Quantas pessoas não têm pai, não têm mãe, às vezes valorizar aquilo, um filho, valorizar a saúde que você tem hoje, valorizar, olhar para a natureza, olhar as florzinhas. As pessoas não têm mais tempo. É o lance do copo d'água, né? Tem gente que vê a metade vazia e tem gente que vê a metade cheia, né? É você saber valorizar, ter sabedoria para valorizar as pequenas coisas do dia a dia. Com certeza você sofreria menos a angústia, essa depressão. Muitas pessoas, com certeza, dá um sentido da vida diferente, né? Não é só ter, a gente está aqui de passagem, a gente está aqui muito rápido, né?